Jacó tinha 12 filhos, mas havia um que ocupava um lugar especial em seu coração. Seu nome era José, e o amor do pai por ele era visível para todos. Jacó presenteou José com uma túnica especial, de muitas cores, símbolo do seu amor e favor. Mas esse presente acendeu uma chama perigosa no coração dos irmãos, o ciúme. Os irmãos odiavam José e mal conseguiam falar com ele sem amargura. José também tinha um dom especial. Ele sonhava sonhos proféticos. Em um dos sonhos, os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Quando contou esses sonhos, o ódio dos irmãos cresceu ainda mais. Um dia, Jacó enviou José para ver como os irmãos estavam cuidando do rebanho. Quando os irmãos o viram ao longe, conspiraram contra ele. Eles o jogaram em uma cisterna vazia e depois o venderam a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata. Para enganar o pai, mergulharam a túnica colorida no sangue de um cabrito. Jacó reconheceu a túnica e caiu em profundo desespero. Acreditou que o filho havia sido devorado por uma fera. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó. Mas Deus estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Mesmo na prisão, após ser falsamente acusado, a presença de Deus não o abandonou. José interpretou sonhos de outros prisioneiros, e sua fama chegou até o faraó. O faraó havia tido sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. José foi chamado e, com sabedoria dada por Deus, interpretou os sonhos. 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Impressionado, o faraó colocou José como governador de todo o Egito. Quando a fome chegou, os próprios irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente. Depois de provar o coração dos irmãos, José se revelou entre lágrimas. Ele disse: "Não fiquem perturbados por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou antes de vocês para salvar vidas. O que os irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bem." A história de José nos ensina que as traições e as dores do caminho fazem parte de um plano maior e que Deus nunca abandona quem confia nele. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sino. Temos muito mais história. Jacó tinha 12 filhos, mas havia um que ocupava um lugar especial em seu coração. Seu nome era José, e o amor do pai por ele era visível para todos. Jacó presenteou José com uma túnica especial de muitas cores, símbolo do seu amor e favor. Mas esse presente acendeu uma chama perigosa no coração dos irmãos, o ciúme. Os irmãos odiavam José e mal conseguiam falar com ele sem amargura. José também tinha um dom especial. Ele sonhava sonhos proféticos. Em um dos sonhos, os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Quando contou esses sonhos, o ódio dos irmãos cresceu ainda mais. Um dia, Jacó enviou José para ver como os irmãos estavam cuidando do rebanho. Quando os irmãos o viram ao longe, conspiraram contra ele. Eles o jogaram em uma cisterna vazia e depois o venderam a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata. Para enganar o pai, mergulharam a túnica colorida no sangue de um cabrito. Jacó reconheceu a túnica e caiu em profundo desespero. Acreditou que o filho havia sido devorado por uma fera. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó. Mas Deus estava com José, e tudo que ele fazia prosperava. Mesmo na prisão, após ser falsamente acusado, a presença de Deus não o abandonou. José interpretou sonhos de outros prisioneiros, e sua fama chegou até o faraó. O faraó havia tido sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. José foi chamado e, com sabedoria dada por Deus, interpretou os sonhos.
7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Impressionado, o faraó colocou José como governador de todo o Egito. Quando a fome chegou, os próprios irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente. Depois de provar o coração dos irmãos, José se revelou entre lágrimas. Ele disse: "Não fiquem perturbados por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou antes de vocês para salvar vidas. O que os irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bem." A história de José nos ensina que as traições e as dores do caminho fazem parte de um plano maior e que Deus nunca abandona quem confia nele. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sino. Temos muito mais histórias da Bíblia para compartilhar com você. Até o próximo episódio.